O que nós estamos vendo aqui então, gente? 1815, fim, né, de Napoleão, fim das guerras napoleônicas e a instalação do Congresso de Viena, né? Sempre que um grande conflito se finda, sempre que um grande conflito envolvendo muitas nações se acaba, né, essas partes envolvidas acabam sentando numa mesa de negociações. Não foi diferente ao final das guerras napoleônicas, né, encontrando-se aí na capital do Império Austríaco, em Viena, o Congresso de Viena. Né? Vão tentar aí uma série de restaurações à ordem monárquica absolutista, vão tentar reverter o quadro das independências da América, vão tentar reinstaurar, né, ou restabelecer a ordem absolutista anterior a Napoleão. Tá? Continuando aqui, gente, Revolução Liberal do Porto. Na cidade do Porto, né, uma elite portuguesa vai fazer uma revolução de caráter liberal, baseada nas ideias iluministas. Tá? Qual que é o descontentamento da elite portuguesa, né, através dessa revolta liberal do Porto? Primeiro, né, por que o nosso rei português está no Brasil? Por que ele não está em Lisboa? Por que nós estamos sendo governados e administrados por uma junta de oficiais britânicos? Por que o Brasil acabou com o pacto colonial e tem mais liberdade comercial? Então, aqui nós temos um caráter ambíguo dessa revolta liberal. Porque eles querem, ao mesmo tempo, colocar um fim ao absolutismo português, criando uma monarquia constitucional, com a representação da sociedade portuguesa através da formação das cortes em Portugal. Ao mesmo tempo que Portugal, essa revolução liberal, tem esse caráter liberal, né, de colocar fim ao absolutismo português, né, de trazer uma constituição portuguesa, fundar uma nova constituição de caráter liberal, de formar uma corte com representação da sociedade. Todo esse caráter moderno liberal é contraditório com a tentativa da Revolução Liberal do Porto de manter o Brasil sobre a égide do Pacto Colonial, né, sobre o sistema de exclusividade portuguesa. Que esse sistema de pacto colonial, ele ainda é, né, lá do período do capitalismo mercantil, do mercantilismo, né, não é uma economia liberal. Tá? Então eu sou liberal apenas em aspectos políticos. Em aspectos econômicos eu quero manter uma prerrogativa mercantilista, colonialista, de domínio sobre a colônia, sem dar liberdade ao comércio brasileiro. Tá? Então aqui nós temos o caráter ambíguo, né, o caráter, né, divergente dessa Revolução Liberal do Porto, que vai exigir, obviamente, né, o retorno imediato do rei para Portugal, o fim do governo do Lord Beresford, né, e a volta do pacto colonial sobre o Brasil. Vou ler aqui para vocês rapidinho o primeiro ponto. A Inglaterra foi afastada da administração portuguesa e a elite passa a conduzir a política portuguesa, tá? Exigindo imediatamente a volta do rei, né, inclusive com a possibilidade do rei Dom João VI perder o cargo de rei, né? Perder o espaço que tinha aí na coroa portuguesa. Formação das cortes em Portugal, um parlamento português com uma representação social, né? Aqui a gente já começa a desenhar em Portugal, né, esse formato liberal, esse contexto liberal português, tá? As cortes, gente, elas se reúnem de tempo em tempo em Portugal, desde a Idade Média até a formação do Reino de Portugal. Aqui as cortes elas têm um caráter mais permanente, né, e não tão provisório como na Idade Média. Essas cortes também vão trazer a proposta de elaborar uma nova constituição para Portugal, com um caráter mais liberal, mais iluminista, propondo o fim do absolutismo, né, português. E a intimação que foi entregue ao rei Dom João aqui no Brasil, para que ele retornasse imediatamente para Portugal, né, com a possibilidade de ser punido, né, com a perda do trono, com a perda da coroa, né, e aí as cortes vão ameaçar a possibilidade de escolher um novo rei em Portugal. Né? E, por último, a volta do pacto colonial, né? A volta do fechamento dos portos, que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal, revogando a abertura dos portos.
Em 1821, o rei Dom João VI, né, não consegue aguentar as pressões das cortes em Portugal e acaba retornando para Portugal em 1821, mais precisamente no dia 26 de abril. Deixa o Rio de Janeiro o seu filho Pedro de Alcântara. Né, o filho, o príncipe Dom Pedro, fica no Brasil como, né, um governo provisório, como, né, um príncipe regente do Brasil, ao mesmo passo que Dom João volta para Portugal. Basicamente vai chegar para o filho, Dom Pedrão, fica aqui no Brasil, aguenta as pontas para mim, né, que eu tô voltando para Portugal para acalmar as cortes portuguesas. E aí o que acontece? O Dom Pedro acaba ficando no Brasil. O que começa aqui, gente? É uma coisa muito interessante. A formação de um partido brasileiro, que não é bem um partido nos moldes que nós conhecemos atualmente, mas é mais uma organização política com uma elite agrícola, né, uma elite agrária brasileira que tem a mesma ideia. Né? E qual que é a ideia desse partido brasileiro que está sendo criado em torno de Dom Pedro, né, o príncipe regente do Brasil? A ideia central desta elite agrária é manter a abertura dos portos, é manter a liberdade que o Brasil conquistou a partir da chegada da família real em 1808, contra as pretensões dos portugueses em Portugal. Português em Portugal é redundância, né? Dos portugueses na corte europeia portuguesa, que queriam a volta do Pacto Colonial e o fim da abertura dos portos. Ao mesmo tempo que se forma um partido brasileiro, basicamente composto pela elite agroexportadora, né, pela aristocracia agrária, aqueles portugueses, principalmente comerciantes, burocratas, que viviam no Brasil e que vieram com a família real em 1808, vão formar no Brasil um partido português. Este partido português, né, vai apoiar as causas das cortes na Europa, ou seja, o fim do Pacto Colonial, né, e a manutenção de um exclusivo comercial, né, aqui no Brasil por Portugal. Então a gente está vendo a formação de duas organizações, agremiações políticas. Um que a gente vai chamar de Partido Brasileiro, né, composto basicamente pela elite agrícola, e um partido português comandado, né, e composto basicamente por comerciantes portugueses, burocratas, entre outros. Vamos dar uma olhada como é que fica isso. Em 1821, com a presença do rei Dom João VI em Portugal, as cortes acentuaram as pressões para a submissão imediata do Brasil e o fim, né, do Pacto Colonial. A intenção das cortes em Portugal era a recolonização do Brasil. Tá? A elite agrária, preocupada com os movimentos na Europa de recolonizar o Brasil, vai formar, entre aspas, um partido brasileiro, não é bem um partido, né? A população urbana vai formar um partido mais radical, né, de caráter republicano. Aqui, gente, nós temos as diferenças dentro do Partido Brasileiro. Existe uma ala mais conservadora, que quer a manutenção da monarquia, né, com uma certa independência no Brasil, uma monarquia constitucional. Existe uma ala um pouco mais liberal, né, que é a favor de uma independência total, e uma ala um pouco mais radical, que quer substituir a monarquia constitucional por um sistema republicano. Esses setores políticos mais radicais no Brasil são formados por partes mais populares, tá? Mais urbanas e populares. Os portugueses que estavam no Brasil desde, né, da chegada da família real, que vieram junto com a família real, vão acabar formando um partido português que defendia os interesses das cortes europeias. Tá? Vamos lá então, 1821, no retorno da família real, esvaziou-se os cofres públicos brasileiros. Então quer dizer que todo aquele ouro que veio com a família real em 1808 e que fez o Dom João, né, o Dom João VI, criar o Banco do Brasil, agora esse Banco do Brasil vai ser esvaziado. E o Dom João vai levar de volta para Portugal todo o ouro que havia trazido em 1808. Em outubro de 1821, as cortes solicitaram o retorno de Dom Pedro, o príncipe regente, de forma imediata para Portugal. Porque era uma condição a priori, era uma condição, né, primordial. O Dom Pedro, né, o filho do rei, volta
para Portugal para que o Brasil volte a ser colônia. Tá? O envolvimento de Dom Pedro com o Partido Brasileiro, trazendo uma solução pelo alto. Né? Ou seja, a posição de Dom Pedro é: não volto para Portugal. Não pode vir aqui me puxar a orelha, mas eu não volto. Eu vou ficar ao lado da elite agrícola e do Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro defendia a manutenção de uma monarquia constitucional emancipada, garantindo então, né, a escravidão de grande parte dessa elite agrícola, a estrutura latifundiária do período colonial, a centralização política e principalmente a unidade territorial. Aqui, gente, nesses pontos finais que eu tenho no meu slide, nós temos então as ideias desse Partido Brasileiro, né? Principalmente da ala mais conservadora e liberal, né? A ala mais radical, né, tem pretensões de fim de escravidão, né, e de implementação de uma república, mas grande parte do Partido Brasileiro tem essas pretensões, tem essas ideias, né, manutenção da escravidão, manutenção da estrutura latifundiária, centralização política e a manutenção territorial. Continuando aqui, gente, em janeiro de 1822, Dom Pedro anuncia publicamente sua intenção de permanecer no Brasil, contrariando as determinações das cortes que, né, queriam seu retorno imediato. O dia 9 de janeiro ficou conhecido como dia do fico. Né? Se é pelo bem maior da nação, digam a eles, os portugueses das cortes, que eu, Dom Pedro, fico no Brasil. Né? E defenderei no Brasil os interesses do Partido Brasileiro, os interesses da elite agrícola brasileira. As cortes portuguesas, irritadas, estabeleceram mais determinações para tentar limitar os poderes de Pedro de Alcântara, o Dom Pedro, aqui no Brasil. Tá? Então aqui nós estamos vendo o quê? Um embate entre o Dom Pedro, cercado de um partido brasileiro, contra as cortes de Portugal. Né? Um querendo a manutenção da abertura dos portos e o outro querendo revogar esta abertura dos portos. Tá? Em maio de 1822, Dom Pedro vai formalizar, né, essa posição contra as cortes de Portugal através, né, da instituição de uma lei, a lei do cumpra-se. Né? Esta lei é a formalização, é a oficialização, né, de que as decisões de Dom Pedro equivalem, mesmo que essas decisões não tenham a autorização das cortes portuguesas. Tá? Então, à medida em que qualquer decisão tomada pelas cortes portuguesas só teria validade no Brasil se fossem autorizadas pelo príncipe regente. Né? Ou seja, ele está formalizando através da lei a ideia de que ele, Dom Pedro, tem mais poder do que as cortes lá em Portugal. Tá? Ele vai mandar expulsar o exército português do Brasil, porque é um exército estrangeiro, né? E ele vai começar a criar o que a gente chama de exército brasileiro. Vai formar um novo ministério, este novo ministério, né, composto por brasileiros, sem nenhum português, é chefiado por José Bonifácio de Andrada e Silva. Aqui nós temos a participação dos irmãos Andrada. O principal deles, sem sombra de dúvida, é o José Bonifácio de Andrada e Silva, que estudou em Coimbra, né? Teve cargos públicos em Portugal, foi professor universitário, né? Era um cara muito letrado. Né? Ele vai ser o líder desse novo ministério brasileiro, né? Composto por ministros brasileiros e chefiados, né, por José Bonifácio, né, e formado por Dom Pedro. Tá? É ele que vai articular a independência do Brasil, junto com a Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I, do Império Austríaco. Tá? Então ele é conhecido como o pai da pátria, o pai, né, do Brasil independente, o articulador da independência. Continuando aqui, em 1822, em junho de 1822, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Essa foi a atitude de maior afronte às cortes portuguesas tomadas por Dom Pedro I. Ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para formar uma Constituição brasileira. E não dizendo, basicamente, né, trocando em miúdos, dizendo que não iria respeitar as leis portuguesas ou as leis impostas por Portugal.
excluía a possibilidade de participação popular, ou seja, não há participação do povo, né? É limitada. Quer dizer que as leis, né, e o governo brasileiro que está se formando, o Estado brasileiro que está se formando, vai ser controlado pelas elites agroexportadoras. Aqui a ideia que se tem, gente, dentro dos quadros políticos brasileiros de Dom Pedro I, é basicamente a ideia de que o povo é ignorante. O povo não tem acesso às letras, não sabe ler, não sabe escrever, desconhece, né, a erudição e o conhecimento, então o povo não teria a possibilidade ou propriedade para tomar decisões. Essas decisões teriam que ser tomadas por um grupo restrito. Tá? Então essa primeira Constituição, essa primeira lei, ela ainda impossibilita a participação popular, inclusive na construção da Constituição. Tá? Quando Dom Pedro convoca essa Assembleia, que como eu disse para vocês anteriormente, é a atitude de maior afronte às cortes portuguesas, isso vai provocar, obviamente, uma reação das cortes em Portugal. Tá? Enviaram uma ordem diplomática, uma ordem real de Portugal, anulando todas as determinações de Dom Pedro I. Exigiram seu retorno imediato, com a possibilidade de deserdá-lo da coroa portuguesa, tá? Ameaçando que o exército português viria buscá-lo pessoalmente aqui. Tá? A determinação portuguesa chega no Rio de Janeiro no dia 14 de agosto de 1822. Nesta ocasião, Dom Pedro I não estava no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, ele estava numa viagem a Santos, onde iria visitar, né, os parentes, né, o pai e a mãe de José Bonifácio, né, de José Bonifácio de Andrade. E aí, então, o que acontece? Se reúne lá no Rio de Janeiro, apavorados, a Maria Leopoldina, né, e o José Bonifácio de Andrade, que era o ministro, né, o chefe do Ministério Português, e eles vão se reunir e vão dizer: nós precisamos informar o Dom Pedro I o mais rápido possível. Né? Chamaram um mensageiro, pediram para que esse mensageiro, né, matasse quantos cavalos fossem necessários para correr e avisar Dom Pedro o mais rápido possível. E aí esse mensageiro vai encontrar a comitiva real de Dom Pedro I às margens do Riacho Ipiranga, né, em São Paulo, onde ele pega a carta e declara a independência ali mesmo, no dia 7 de setembro de 1822. Tá? Em junho de 1822, convocação da Assembleia no Brasil, recebida pelo Conselho de Ministros do Rio de Janeiro. Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, comentou: os frutos estão maduros, podemos colhê-los. Ou seja, agora é o time correto, agora é o time certo para nós declararmos a independência, né? Havia chegado a hora de estabelecer a independência, tá? 1822, José Bonifácio enviou um mensageiro para encontrar Dom Pedro do alto de uma colina próximo ao Riacho Ipiranga. Após uma leitura em voz alta, Dom Pedro desembainhou sua espada e gritou: é tempo de independência ou morte, estamos separados de Portugal. Né? O ato é um ato oficial, né, de emancipação do Brasil, de independência em relação a Portugal. Aqui nós temos a imagem de Pedro Américo, né, se eu não me engano, essa pintura é de 1888, foi produzida por Pedro Américo, né, e o que a gente percebe? Ó, não tem nenhum elemento popular, né, não tem elemento do povo. Né, o único caboclo que está ali, ó, no canto esquerdo da imagem, ele olha meio apavorado e diz: meu Deus, o que está rolando aqui? Eu nem sei o que está acontecendo. Né? Trazendo a ideia de que o processo de independência não foi um processo popular, né? Foi um processo que foi encabeçado pelas elites portuguesas aqui no Brasil, que tinham interesse nesse processo de independência, e principalmente das elites brasileiras, que tinham então interesse na manutenção da ordem econômica latifundiária. Grito do Ipiranga. Ao retornar para a capital Rio de Janeiro, Dom Pedro I trajava uma fita verde, representando a cor da família Bragança portuguesa, em detalhes em ouro, né? O dourado do ouro, representando a cor das famílias Habsburgo austríacas, né? Essa dinastia portuguesa era uma dinastia Habsburgo-Bragança.
E é aí que vem a origem da nossa bandeira do Brasil, né? Dos símbolos da nacionalidade brasileira. O verde, né? Não tem nada a ver com a mata ou com a floresta, né? É a cor dos Braganças. E o amarelo não tem nada a ver com o ouro, com a riqueza. Tem a ver, então, com, né, a dinastia dos Habsburgo, tá? Independência ou morte, né? Estavam aí nessa faixa que ele usava no peito, com detalhes em verde e dourado. As cores verde e amarelo foram então incorporadas como cores da nacionalidade, formando a bandeira do Brasil Império e posteriormente a bandeira do Brasil Republicano. Tá? Aclamação do Campo de Santana, a praça de aclamação, né? No Campo de Santana, no Rio de Janeiro, ele vai fazer aclamação popular como, né, o Brasil independente. Continuando aqui, gente, olha só que interessante, um viajante e um comerciante francês na época. O povo nada ganhou absolutamente com a mudança operada, né, de Brasil colonial para Brasil independente. Não houve mudança nenhuma. A maioria dos franceses lucrou com a Revolução Francesa de 1789, que suprimiu privilégios e direitos auferidos por uma casta favorecida. Então, essa independência do Brasil, o povo não teve vitória nenhuma, não teve ganho nenhum. Diferente da Revolução Francesa, onde o povo ganha com o fim dos privilégios da classe da nobreza, aqui no Brasil não houve ganhos por parte da população. Aqui, lei alguma consagrava a desigualdade. Todos os abusos eram o resultado do interesse e dos caprichos dos poderosos e dos funcionários. Ou seja, quem é tuco vai continuar tuco. Quem é patrão vai continuar patrão. Esta independência é apenas uma independência política, mas não uma independência econômica, né? Isso que eu quero dizer é que a estrutura de organização do Brasil permanece a mesma, não há grandes mudanças. Né? Não há uma mudança estrutural na economia, não há uma mudança estrutural na sociedade, nos privilégios da classe proprietária em detrimento da classe não proprietária. Não há o fim da escravidão, gente. Então, o Brasil não muda, né, efetivamente, né? O Brasil não há uma mudança estrutural, o Brasil continua sendo o mesmo, né? Agroexportador, escravocrata, né, elitista e assim por diante. Vamos ver lá então. Houve resistência contra a emancipação? Houve uma resistência contra a emancipação. Né? Ela não é uma resistência assim tão efetiva, tão grande, como nós vimos, por exemplo, na independência da América Hispânica, né? Mas houveram uma resistência. Muitos reagiram contra a separação. Né? Parte da população do Pará, do Maranhão, do Piauí e da província da Cisplatina, atual Uruguai, e principalmente da Bahia. Né? Houve parte da população que resistiu e lutou contra esta independência. Tá? Dom Pedro teve que recorrer às forças para garantir a obediência à sua autoridade. Isso quer dizer que Dom Pedro I vai ter que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra para formar um exército brasileiro, né? Armar um exército brasileiro e poder conter essas revoltas contra a emancipação, contra a separação. Tá? Evitou dessa forma, né, a fragmentação territorial, diferente dos nossos hermanos platinos, né, da América Espanhola, que se subdivide em diversos países, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Venezuela. Nós não, nós no Brasil nós mantivemos uma unidade territorial, muito por causa dessas ações de Dom Pedro I, né, em manter a ordem, de manter a obediência. O exército em formação, né, praticamente já tinha sido formado em 1821, mas aqui ele vai continuar a formação. A contratação de mercenários, né, por parte de Dom Pedro I, para que esses mercenários pudessem conter essas revoltas anti-emancipação, anti-independência. Né? Ainda pediu dinheiro emprestado para a Inglaterra para a formação desse exército. Maior resistência foi na Bahia, onde as tropas portuguesas foram comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo, que comandava o exército português contra o exército brasileiro recém-formado por Dom Pedro. Tá? O 2 de julho na Bahia, aqui nós temos a grande guerra de independência do Brasil, não se compara com as guerras de independência dos Estados Unidos, da América Espanhola, mas foi a nossa guerra de independência, o 2 de julho na Bahia. 2 de julho de 1823,
tropas fiéis ao Brasil, comandadas pelo general Labatut, né, um dos mercenários contratados por Dom Pedro, venceram as tropas portuguesas na Batalha de Pirajá, certo? E aí, a partir desta batalha, da derrota das tropas portuguesas, né, a gente vai observar a retirada dessas mesmas tropas portuguesas do território brasileiro. Tá? Gente, não basta declarar a independência, não basta o reconhecimento da população do Brasil, é preciso de um reconhecimento internacional. Tá? Então a gente vai trabalhar agora com o reconhecimento internacional da nossa independência. O primeiro país do mundo a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos, né, em 1824, porque nesta ocasião nós temos aí uma política internacional dos Estados Unidos chamada Doutrina Monroe. Né? A Doutrina Monroe se resume nas palavras de América para os americanos. Né? A Doutrina Monroe, gente, é de 1823 e foi desenvolvida por um presidente dos Estados Unidos, James Monroe, né? Na qual eles queriam incentivar as independências da América, porque a América deveria ser um reduto de influência dos Estados Unidos. Ou seja, a intenção de James Monroe era afastar a influência econômica da Inglaterra, afastar a influência econômica da Europa e instaurar uma influência econômica dos Estados Unidos. Era substituir o domínio econômico da Europa por um domínio econômico norte-americano. Então aí que vem a América para os americanos. A América é para ser vivida, orientada e estimulada pela população americana. Então ele acaba estimulando e facilitando o processo de independência na América como um reduto de orientação norte-americana. Tá? Depois então vem o reconhecimento de Portugal em 1825. Tá? A mediação, né, para o reconhecimento português foi feito pela Inglaterra. Né? Então o Brasil, país recém-formado, e Portugal estavam nessa divergência, né? Aceita, não aceita, né? Vou reconhecer, não vou reconhecer. Quem mediou, né, Brasil e Portugal foi a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tinha interesses em manter negociações comerciais no Brasil, recém-independente, assim como a Inglaterra também tinha interesses de manter as relações comerciais com Portugal na Europa. Tá? Ficou acordado que o Brasil pagaria um valor indenizatório de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil teria que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para o reconhecimento de Portugal, né, e pela perda da colônia Brasil. Esse é o primeiro empréstimo que o Brasil vai fazer. Né? O Dom Pedro I não ia descontentar o pai, que era rei de Portugal, pediu esses 2 milhões de libras esterlinas emprestados para os bancos ingleses e pagou Portugal por esse reconhecimento. Reconhecimento do título, né? E aí teve uma contrapartida. A gente aceita, reconhece a independência do Brasil, mas vocês têm que reconhecer o rei Dom João VI com o título de rei honorário, né? Como um título de imperador honorário do Brasil. Beleza, fechou. Depois que Portugal reconhece a independência do Brasil, aí sim que a Inglaterra, logo na sequência, vai também reconhecer a independência do Brasil. Tá? Pediram uma renovação do Tratado de 1810, de comércio e navegação e amizade, né? E pediram também para que Dom Pedro I se comprometesse a abolir a escravatura da mesma forma como o acordo de tratado de amizade, né, foi feito em 1810. Esse comprometimento não ocorreu. Né? Mais uma vez, foi uma promessa que o Brasil teve, mas que ela não se concretizou. Bom, esses reconhecimentos, gente, vão gerar aqui no Brasil o quê? Uma crise econômica. Afinal de contas, o Dom Pedro estava numa instabilidade política, numa instabilidade econômica, né? Pediu dinheiro emprestado para fazer as lutas contra Portugal, 2 de julho, pagar os mercenários, pediu dinheiro emprestado para pagar a independência e indenização a Portugal, né? E esses empréstimos, somadas a uma economia brasileira, uma economia colonial já
debilitada, já fragilizada, isso vai fazer o quê? Acentuar uma crise econômica no Brasil. Né? Há nesse período, por exemplo, uma baixa do preço internacional do açúcar, uma baixa internacional do preço do algodão, né? Uma vez que os Estados Unidos começaram a produzir muito algodão, né, na região sul. Então, gente, isso vai criar uma crise econômica no Brasil. Tá? Ficamos assim, beijo no coração de vocês e até a próxima aula, gente.